Olá, boa tarde. Ao apresentar renúncia ao seu pontificado, Bento XVI marcou também de forma surpreendente a sua missão como Papa da Igreja Católica. Uma decisão que queremos analisar com Dom Nuno Braz, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. De facto, surpresa, surpreendente é a palavra que define esta decisão de Bento XVI. Ninguém estava à espera, o mundo inteiro foi completamente surpreendido por esta decisão, tanto mais que ela não tinha nenhum precedente. De facto, não tinha nenhum precedente. Houve uns precedentes... Estavam longínquos na história muito também, longínquos na história, num mundo completamente diferente, no mundo da Idade Média, com Celestino V, que é aquela que se aproxima mais, a renúncia papal que se aproxima mais a esta. Aliás, é interessante porque o próprio Papa, quando foi visitar o túmulo de Celestino V, colocou lá o pálio, deixou lá o pálio, e portanto... É uma forma simbólica também. É uma também, forma simbólica também de uma certa identificação, com algum dos dramas do próprio Celestino V. Bom, digamos que agora, olhando os acontecimentos, fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos, começamos a encontrar alguns indícios de que esta situação poderia vir a acontecer. Mas quais de facto são? é surpreendente, não é? Mas, e sobretudo depois já de alguns dias em que se conheceu essa decisão do Papa, que indícios é que agora, juntando as tais peças de um puzzle, se pode perceber que essa seria uma decisão iminente de Bento XVI? Bom, houve, ainda ele não era Papa, houve uns rumores, uma entrevista a um jornal alemão, portanto ainda no tempo do pontificado de João Paulo II, houve uma entrevista do cardeal Ratzinger a um jornal alemão, em que ele dizia que se o Papa achasse que não tinha forças, devia renunciar. Isso foi entendido, foi lido naquela altura, pelo menos pelos jornais italianos, como um aconselhar o Papa João Paulo II a renunciar. O que depois foi desmentido pelo cardeal Ratzinger, que era simplesmente uma posição dele, portanto não... Bom, depois as próprias palavras no início do pontificado: sou um humilde servo da vinha, um humilde trabalhador da vinha do Senhor. Aquilo que me conforta é que o Senhor sabe fazer de instrumentos fracos, sabe fazer maravilhas. Digamos, começa já por aí esta percepção de que ele não era propriamente um homem forte, ou não queria que o seu pontificado fosse assim de um homem que se impusesse pela sua figura, não é? Depois, agora mais proximamente, o facto de termos sabido que ele começou a pensar na renúncia na viagem ao México, o facto de não ir à cidade do México, portanto de não visitar, digamos, a capital, e de aí ter sentido um certo quebrar de forças nessa viagem ao México. Depois ainda este último consistório, digamos, de 6 cardeais, assim surpreendente, sem nenhum europeu, para que o Colégio dos Cardeais ficasse mais ou menos completo. Até a criar as condições para uma futura eleição. Depois a ordenação do próprio secretário particular e a nomeação como prefeito da Casa Pontifícia. E, por aquilo que agora se vai sabendo, as obras na própria casa, no próprio mosteiro para onde ele irá. Já terão começado em novembro, já começaram em novembro, não é? Para a própria Igreja Católica, para a sua organização, para a sua concepção de poder e de exercício de liderança, que consequências pode ter esta decisão do Papa Bento XVI? Vamos ver, eu creio que terá muito poucas, não é? Não se pode olhar o poder também, enfim, não eternamente, até nas dioceses e noutras instâncias locais? Nas dioceses isso já acontecia, portanto, os bispos aos 75 anos são sempre convidados a apresentar a renúncia ao cargo.
Alguns deles depois continuam a pedido do Santo Padre, muitos deles não. Agora, em termos de, digamos, de tradição, há uma interrupção. Portanto, não há, digamos, nos séculos, mesmo nos séculos mais próximos, não há propriamente nenhum caso em que o Papa tenha abandonado, significa tenha resignado. E este é um precedente que pode ter algumas consequências no futuro, até para quem for eleito. Este é um precedente que poderá ter consequências no futuro, com certeza. Quer dizer, o próximo Papa poderá dizer, bom, como Bento XVI fez, também eu faço, portanto, isto com certeza. De resto, não vejo por aí muitas outras consequências. A leitura que se vai fazendo desta resignação está muito ligada também ao desprendimento do poder. No caso de Bento XVI, acha que concorda com essa análise? Bento XVI sempre se assumiu como servo. Bento XVI sempre quis. Uma das características deste Papa é que ele quis sempre que brilhasse a pessoa de Jesus Cristo, que fosse Jesus Cristo digamos, a aparecer, e não a figura do Papa, não é? E, portanto, creio que está muito naquilo que é a própria personalidade do Papa. Terá sido também por esta decisão um pontificado de transição? Não é um pontificado absolutamente de transição. É um pontificado é um pontificado em que houve muitas coisas que foram feitas. É um pontificado que aproximou muito a Igreja e a razão, por exemplo, e o mundo da cultura. Creio que é a grande herança. É um pontificado marcado por um magistério claro, um magistério profundo. Não é? É um pontificado que é marcado pela oração e pelo convite à oração. É um pontificado que é marcado por uma tentativa de reconciliação com todos. Portanto, o diálogo ecuménico avançou-se muito no diálogo ecuménico, que avançou muito também na própria reconciliação com os lefebvrianos, mas creio sobretudo que é um pontificado que marcou muito no diálogo com o mundo. Não é? No sentido de um mundo, não de a Igreja se moldar ao mundo, mas de a Igreja estar presente ao mundo com o Evangelho e de a Igreja dizer ao mundo quais são as suas razões e mostrar que o mundo, concretamente o mundo ocidental, está a embarcar por situações muito difíceis que se irão revelar muito difíceis se entretanto não houver uma mudança. E a intervenção do Papa foi-se caracterizado sempre por essa afirmação, foi sempre desde o início, desde o relativismo que denunciou. Exatamente, portanto, todo o relativismo, toda a questão da defesa da vida, tudo isso, creio que sim. Portanto, não pode absolutamente ser simplesmente um pontificado de transição, aliás, um pontificado de transição é um pontificado de 2 anos, 3 anos, que não tem muito para contar. Este tem muito para contar. Sr. Nuno Brás, muito obrigado por esta análise. É o pontificado de Bento XVI, uma análise que surge na sequência da tomada de decisão do Papa Bento XVI de apresentar a renúncia ao sempre pontificado, através destas palavras que vamos recordar. Depois, regressamos aqui para a nossa habitual rubrica sobre História da Igreja. Para governar a barca de San Pietro e anunciar o Evangelho. Para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este, que nos últimos meses foi diminuindo de tal modo em mim, que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro,
que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005. Di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005.